Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença, agradecemos ao Senhor Deus o privilégio de estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Pedimos ao Senhor Deus, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, direciona-nos nesta noite, Deus, dá-nos, ó Pai, do ensinamento, ó Pai, a Tua palavra. Como igreja, Deus, como corpo de Cristo, vemos, ó Pai, Deus, exultar-nos, ó Pai, o Senhor, Deus, engrandecer o Senhor, Deus, ó Pai. Deus, olhando, Senhor, ó Pai, segundo a Tua vontade, Deus, segundo o Teu querer, ó Pai, através dessa Tua palavra, Deus, cada vez mais nos percebendo, ó Pai, como membros desse corpo, Deus, como nós podemos viver como igreja neste mundo, Senhor, como corpo de Cristo neste mundo, ó Pai. Oramos a Ti, Deus, e colocamos tudo nas Tuas mãos, e confiamos, cremos, ó Pai, no Senhor como nosso Deus, como nosso Rei. Oramos e colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, naturalmente, né, nós podemos, talvez, eu acredito que alguns momentos ou outros, nós nos deparamos sempre com algumas pessoas, né, que buscam sempre os seus interesses. Cada um de nós temos os nossos interesses. Cada um de vocês tem os seus interesses. Muitas vezes nós estamos caminhando, talvez para realizar um sonho. Talvez você esteja caminhando para realizar o seu sonho. Talvez você esteja caminhando para realizar, ou buscando a realização das suas necessidades diárias, mas caminhamos com alguns interesses, muitas vezes pelas nossas necessidades. Cada um de nós temos os nossos afazeres no dia a dia da vida. Essa é a realidade de todos. Não temos como fechar os olhos e dizermos que realmente nós podemos atender e podemos estar o tempo todo ali suportando um ao outro, ou estando atendendo um ao outro. Esta é uma realidade de todos nós. A verdade é que
quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, essa é a realidade que a palavra de Deus nos mostra. Que apesar de cada um de nós caminharmos com as nossas intenções, os nossos interesses, logo nós também temos pessoas do nosso lado e que da nossa família, dos nossos familiares, amigos, que também nós compartilhamos desses nossos sonhos e compartilhamos desses nossos interesses. E queremos que eles saibam, e queremos que eles se alegrem conosco, queremos que eles também estejam conosco nessa caminhada. E às vezes esperamos respostas, às vezes também esperamos reconhecimento, às vezes talvez esperamos um aperto de mão, ou talvez às vezes você tenha esperado atitudes assim que às vezes possam contribuir nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Essa talvez seja a realidade de muitos, não somente a nossa no dia a dia, mas talvez de muitas pessoas por aí. A questão é, será que muitas vezes isso acontece? Será que essa situação, essa caminhada que nós estamos, será que nós nos deparamos com esse tipo de atitudes assim constantemente? Será que você se depara com pessoas que estão ali com você, que estão segurando a sua mão, que estão ali com você para te apoiar, para te ajudar, para te auxiliar? Será que você se depara com pessoas assim com você? Será que nós temos nos deparado com pessoas que vêm nos auxiliar, nos ajudar? Muitas vezes não. Não. Infelizmente não. Às vezes, talvez, de vez em quando, nós temos pessoas que estejam conosco, que nos escutem, mas às vezes nós não temos essas pessoas. A consequência para muitas pessoas por não serem ouvidas hoje é drástica. Porque hoje em dia no mundo, muitas pessoas sofrem por não ter alguém que as escutem, por não ter pessoas que as ouçam, não ter pessoas que estendam a mão. Mas não bastasse isso, que nessa caminhada, muitas pessoas, por não encontrar pessoas que escutem e que estendam a mão, encontram pessoas que se opõem. Então, além de não ter pessoas que estejam com você na sua caminhada, você se depara com pessoas que se opõem, ou seja, estão contra você. Se opõem ao que você está fazendo. E aí fica difícil. E aí é complicado. São situações que talvez eu e você nos deparamos na vida. Talvez hoje, há momentos que você tem pessoas que estão com você e te auxiliam, estão te estendendo a mão, mas de repente passa um momento em que você tem pessoas que não estão nem aí, que não te ouvem, tem pessoas que se viram contra você, e você passa a sofrer essa amargura, às vezes momentânea. E aí é o momento em que nós clamamos, pedimos a Deus, oramos a Deus, pedimos a Deus que esteja conosco. Essas são situações que todos nós talvez passamos na nossa vida. Pessoas que estão sofrendo talvez hoje por conta dessas situações no dia a dia, por não ter pessoas que estendam a mão. Talvez você esteja passando por isso. Essa é uma situação que talvez um de nós, um dia ou outro, passe. Se não hoje não estamos passando, poderemos passar. O que nós podemos aprender nesse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 12, o contexto aqui de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade da igreja. E a unidade da igreja aqui ela é muito importante para nós pensarmos, porque o apóstolo Paulo está falando em relação a que havia entre a igreja uma diferença entre o que era mais importante e o que não era mais importante, entre cada um realizar no seio da igreja. Então havia essa disparidade, essa diferença. O que um faz é mais importante e outro que faz é menos importante. Então havia na igreja uma desigualdade, né? Ou seja, um desentendimento, ou seja, a união, ou seja, o estar um com o outro não estava acontecendo, não estava alinhado. E o apóstolo Paulo escreve esse texto sobre a diversidade na unidade da igreja. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o tema, a manifestação do reino de Deus nessa terra. A igreja como manifestação do reino de Deus nessa terra. Eu e você, como igreja, eu e você, como os filhos de Deus, somos e podemos ser a manifestação do reino de Deus nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós pensamos em igreja, isso daqui, a construção, né? Mas muito nós já sabemos, temos aprendido aqui que a igreja, nós somos a igreja, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, está em você.
Então eu e você somos a igreja de Deus. Então nós, como igreja de Deus, somos agora nós, eu e você como igreja, podemos ser a manifestação do reino de Deus nesse tempo. Como nós podemos ser a manifestação do reino de Deus nesse tempo? Como nós, eu e você, nós podemos ser? E aqui no texto, compartilhando 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo ele fala sobre a igreja, sobre esta unidade. E a primeira coisa é que a igreja, para que nós possamos ser a manifestação do reino de Deus nesse mundo, nós temos que entender que o que fazemos segundo a vontade soberana de Deus. O que você exerce, o que você realiza segundo a vontade soberana de Deus. Essa era uma diferença em que a igreja eles estavam discutindo e colocando se colocando acima do outro e não se preocupando com aquilo que o outro realizara ou com aquilo que o outro iria realizar, mas sempre há disparidade, a diferença entre eu e você. Ou seja, o que é que eu posso, o que é que eu faço é melhor, o que o outro faz é melhor. Então essa diferença entre a vivência da igreja. Por que isso aqui é importante para nós? Notem que aqui esse não é o foco da igreja. A igreja aqui está fora do propósito de Deus. Os irmãos aqui estão fora do propósito de Deus, ou seja, eles estão perdidos naquilo que eles têm que fazer, naquilo que cada um tem que fazer, o que cada um faz que é melhor que o outro, ou seja, estão fora do foco. Ou seja, qual é o propósito da igreja? Por que Cristo chama os discípulos e aí a estrutura da igreja? Qual que é o propósito da igreja? É propagar o reino. Por que Jesus vem a este mundo? Para falar do reino de Deus. Por que ele chama os discípulos? Para pregar o evangelho, ou seja, para falar das boas novas. Então, por que há a igreja? Para que a igreja pregue o evangelho, para que a igreja fale do reino. Só que a igreja aqui agora, nesse momento, está dispersa. Ou seja, a igreja começa, ou seja, entre a igreja há problema. Há uma diferença. Há um foco nas discussões, há um foco nas situações, entre o que é e o que não é melhor, o que cada um tem ou não tem de desempenhar. E o propósito da igreja não está sendo colocado em prática. A igreja, aqui, nesse momento, está fora. A igreja de Corinto, eles estão fora do propósito de Deus. Ele, no versículo 13, ele fala sobre essa questão da unidade da igreja, isso é muito importante. Ele fala, pois, em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Ou seja, o reconhecimento de que estamos debaixo da soberana vontade de Deus. Cada um de nós desempenhamos aquilo que Deus nos dá. A igreja aqui nesse momento estava fora do foco. A igreja como propagadora do evangelho, a igreja como propagadora do reino de Deus, estava pensando naquilo que cada um ia buscando, cada um ainda o seu propósito. O que é mais importante? E realmente essa talvez seja uma das nossas realidades como igreja. Falhamos muitas vezes, podemos pensar se muitas vezes não temos falhado como igreja. Pensamos e buscamos a Deus qual é o propósito, o que eu tenho que fazer, qual é o meu ministério, qual é o ministério que eu tenho que desempenhar na igreja, o que eu posso fazer de melhor para a igreja, o que eu posso fazer ali para auxiliar na igreja, o que eu posso fazer. A realidade é que eu e você como cristãos, nós temos um propósito de pregar o evangelho, de anunciar a verdade do reino nesse tempo em que vivemos, nesse momento realmente difícil que nós estamos vivendo, aproveitando momentos para falarmos mais e mais de Deus, de Cristo que nos salvou, para falarmos do nosso Senhor.
E aí ficamos, talvez como uma situação da igreja de Corinto, dispersos, ou seja, focando nas situações circunstanciais e esquecendo de que realmente qual é o nosso propósito maior como igreja, que é propagar o reino de Deus, focando naquilo que eu posso desempenhar e qual é a minha missão no ministério, algum ministério, algo para a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você como igreja, o que é que você pode desempenhar de melhor para a honra e glória de Deus? Pregar o evangelho. Falar do reino de Deus, é isso que eu tenho que pedir a Deus constantemente, Senhor, que eu possa sempre promulgar o teu reino, da tua verdade. Como igreja, nós temos de manifestar o reino de Deus nessa terra. Foi nos dado essa incumbência de anunciar, proclamar o reino de Deus. Só que nós nos calamos porque muitas vezes o que nós focamos e que nós temos focado é nas coisas deste mundo, nas coisas circunstanciais, que muitas vezes nos fecha, nos tira o foco da pregação do reino de Deus. Por que é que nós nos assentamos na casa de Deus? Por que é que você vem à igreja? Por que você se senta nesse banco hoje? Por que você vem e abre a sua boca e louva a Deus e glorifica a Deus? Por quê? Por que você sai da sua casa e vem à casa de Deus para louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor? Por quê? Porque um dia você ouviu o evangelho que te salvou. Porque um dia você ouviu falar de Jesus que te salvou. Porque você reconheceu que você é pecador diante de Cristo e você necessita da salvação dele. Reconhece que é só ele que pode te salvar. Porque você foi encontrado por Cristo. Que nós também possamos proclamar esse reino. Possamos ter esse desejo no nosso coração. Como nós como igreja temos de ser a manifestação do reino de Deus nesse mundo. É esse o nosso propósito. Aproveitando dessas circunstâncias quais nós estamos vivendo, os momentos difíceis, que nós nos deparamos, vendo famílias chorando, sofrendo, pelas suas perdas, o que é que nós podemos fazer nesses momentos? Falarmos do evangelho. Pregar da salvação, que para nós realmente a perda ela é dolorosa, é triste, é difícil, mas para nós cristãos é saber que a pessoa que se foi para a honra e glória de Deus, foi para Deus. Isso para nós é paz, porque a pessoa foi salva em Cristo Jesus. Como é que nós como igreja podemos ser a manifestação do reino nesse mundo? Pregando o evangelho, proclamando o reino, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. Não é nos apegando, não é nos perdemos tempo, assim como a igreja de Corinto. Essa igreja, Paulo estava aconselhando, corrigindo esta igreja. Estava corrigindo esta igreja. Que eles deveriam estar em um só corpo. Esse é o propósito da igreja, em um só corpo. Nessa batalha de que aquilo que eu posso e aquilo que eu não venho fazer, o que eu faço na igreja é melhor ou não é, ou seja, ao invés de nós sermos promulgadores do evangelho, pregadores do evangelho, a igreja, quando ela não vive esse propósito da unidade, ou seja, não há possibilidade, ou seja, não há prazer e não vai ter prazer em pregar o evangelho. Porque a desunião, ela infelizmente, ela é percebida, é reconhecida, passa a ser um testemunho da igreja como um todo, do corpo de Cristo. Enquanto nós ficarmos, nós nos preocuparmos com as situações, aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que o outro pode fazer, nós fugimos, estamos fora do propósito de Deus. Um só corpo, somos membros, cada um de nós, cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Formamos uns com os outros o corpo de Cristo. E como nós podemos, como membros desse corpo, agora todos nós podemos glorificar o nome de Deus. Podemos manifestar o reino de Deus nesse mundo. Pregando esse evangelho. Pregando esse evangelho com
unidade. Pregando esse evangelho com unidade. Unidade, ou seja, se aqui a igreja ela tinha de ter unidade, a igreja tinha de viver, ou seja, mas a igreja não estava vivendo, a igreja estava separando, havia separações, havia divergências da igreja. E se há divergência, como é que a igreja vai sair com tranquilidade para propagar o evangelho? Ou seja, há insegurança. Há insegurança, como é que eu vou falar do evangelho? Eu preciso falar do evangelho que une, eu preciso falar de um evangelho que ama, eu preciso falar de um evangelho que está junto, mas eu não vejo esse estar junto, eu não vivo estar junto, eu não consigo viver, eu tenho essa dificuldade também de viver esta unidade na igreja, e eu vou ter de pregar esta unidade. Ou seja, vem a insegurança, vem a instabilidade na vida cristã. Que nós possamos viver esse evangelho, vivemos essa palavra de Deus, como sendo igreja de Deus, como corpo de Cristo, manifestação do reino de Deus nesse mundo, manifestação do reino de Deus na sua família, manifestação do reino de Deus no nosso bairro, manifestação do reino de Deus no dia a dia. No versículo 20, diz assim: assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ou seja, todos os membros estão interligados. Um depende do outro. Um precisa do outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja? Olha, há essa divisão entre vocês como igreja. Vocês não estão se entendendo, vocês não estão vivendo como igreja, vocês já estão separados, ou seja, já não estão pregando o evangelho, já não estão dando testemunho do evangelho. Não há esta unidade, não há esta união, não há esta comunhão, há diferença. Ou seja, cada um de nós, eu e você, cada um de nós estamos ligados uns com os outros. Isso é sermos membros do corpo. Versículo 26, ele vai concluir essa parte dizendo: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Versículo 26. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Como é que eu e você, como igreja, podemos manifestarmos o reino de Deus nesse mundo? É propagando o reino de Deus, pregando o evangelho com unidade. É pregando o evangelho com empatia. Unidade uns com os outros. Eu estou ligado com você. Mas com empatia é buscarmos sentir e buscarmos colocar no lugar do outro, as dores do outro. Obviamente, é impossível nos sentirmos aquilo que o outro sente. Isso é impossível. Mas é nos colocarmos no lugar do outro, como se estivéssemos na situação do outro. É pensarmos quão doloroso é estar naquela situação, quão difícil é, para que nós venhamos poder dar suporte, para que possamos dar atenção. Porque muitas vezes, por não termos essa empatia, agimos muitas vezes sem amor, grosseria, estupidez. O que o apóstolo Paulo fala assim, como membros do corpo de Cristo, assim,
não há sim, no versículo 25 ele fala, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem sofrem com ele, ou seja, quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Esta unidade nós precisamos viver, porque é por isso que Cristo Jesus manifesta o teu reino. Jesus ele morre na cruz e demonstra o amor uns para com os outros, ou seja, para que eu e você, nós vivamos esse amor nele e uns para com os outros. E essa é a dificuldade que nós muitas vezes nos deparamos no nosso tempo. Nós vemos, às vezes, pessoas sofrendo, pessoas padecendo, pessoas, e muitas vezes passamos distante. Muitas vezes há pessoas em sofrimento, mas muitas pessoas levam a brincadeira, levam como se fossem coisas naturais da vida. Momentos de dores, de sofrimento, que nós possamos andar juntos uns com os outros. Que você possa andar junto com o seu irmão. Amém? Que nós possamos, quando um membro sofre, todos nós sofremos, quando um membro sofre, você também tem de sofrer, eu também tenho de sofrer, ou seja, é estarmos ligados uns com os outros. Somos membros do corpo de Cristo. Quando um membro também é honrado, ele se alegra, também todos nós temos de nos alegrar. Não é somente no sofrimento, não é somente no momento da dor, da angústia, estamos juntos chorando e abraçando e suportando um ao outro, mas também no momento da alegria. Também no momento da alegria. Todos os outros sofrem com ele. Agora, quando um membro é honrado, todos os outros também se alegram com ele. Ou seja, é estar junto nos momentos de dores, é estar junto no momento de dor, de sofrimento, mas também é estar junto no momento de alegria, de regozijo, de glória. Estar junto. É se alegrar junto. Isto é a unidade. Isso é a manifestação do reino de Deus nesse mundo. Ou seja, porque no mundo, realmente, quando você caminha, a maioria das vezes você conquista e você vive do seu jeito e caminha do seu jeito, mas você talvez não encontre suporte. A diferença é que Deus nos ensina a sermos esse suporte. Deus nos ensina a aprendermos a viver assim. Nós não sabíamos a viver dessa forma. Talvez seja difícil para você falar, nossa, mas como que eu posso ser essa pessoa hoje, agora? Porque não é o nosso hábito, não é o meu modo de vida. Mas Jesus, ele pode fazer isso conosco. Que nós estejamos nele, olhemos para ele. Talvez não seja o seu hábito, não seja realmente nossa facilidade de sofrer pelo outro, sofrer junto com o outro, estar junto com o outro no momento da dor e dificuldade, de ouvir o outro no momento da dor e dificuldade. Talvez não seja o seu hábito também de se alegrar com os outros. Talvez não seja o seu hábito de se alegrar pela alegria do outro, com a alegria do outro. Mas nós possamos aprender na palavra de Deus, com Deus, para que nós sejamos a diferença nesse mundo, como reino, manifestação do reino de Deus nesse mundo, como igreja, manifestação do reino de Deus nesse mundo, como igreja, no dia a dia. Diferente do mundo, das pessoas a qual você muitas vezes tem conhecido. Um mundo que nos deixa à deriva, sem resposta. Que nós como igreja possamos viver esse amor de Deus, possamos viver essa unidade de Deus. Temos que buscar viver em Cristo. Para que esse evangelho seja promulgado, para que esta unidade ela seja proferida através da vida da igreja, através da minha vida e da sua vida. Que seja proferida, pregada, as pessoas saibam viver como é viver em Cristo. Viver em Cristo é viver em união uns com os outros. Isso é a vida da igreja como corpo de Cristo. Que eu e você sejamos as pessoas que vamos lá e vamos falar do evangelho de Deus, do amor de Deus. Que eu e você como igreja único, todos nós na mesma linguagem, falar do evangelho de Deus, do amor de Deus, para os que necessitam do evangelho, para os que necessitam do amor de Deus, aos que estão em oposição ao evangelho, aqueles que ainda não creem em Cristo. Possamos pregar o evangelho de Deus, falar do amor de Deus. Amém? Que esse seja o nosso papel todos os dias, em todos os momentos. Não na busca
constante por aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho de desempenhar e fazer, e a posição que eu tenho de tomar diante do ministério de Deus, da obra de Deus. Mas como ministro de Deus, como chamado de Deus, filho de Deus, qual é o meu propósito? Como igreja, manifestação do reino de Deus nesse mundo, é falar, é propagar as boas novas do reino de Deus. Amém? Falar do amor de Deus com uma unidade, como igreja, com empatia, é nos colocando no lugar do outro, é estando uns com os outros, ligados uns com os outros. Se ele sofre, eu também sofro, ou seja, eu também estou junto, estamos juntos. Que nós possamos viver esse amor de Deus, essa vida de Deus. Não é somente por palavras. Que essa seja a minha busca diante de Deus, Senhor. Que eu não viva de palavra, de fato. Que eu não seja somente pelas minhas palavras, somente pelos meus lábios, mas de verdade. De verdade, com amor, com dedicação. Amém? Que nós possamos ter essa liberdade, que eu possa ter essa liberdade de chegar para a Lourdes e falar: Lourdes, realmente a minha situação está difícil. A senhora pode estar me ajudando? Pode orar comigo? Eu tenho essa liberdade de falar da minha dor, da minha dificuldade para o meu irmão. E é esse ambiente que nós, como cristãos, temos que facilitar e temos que criar diante do amor da palavra de Deus. Que não haja entre a igreja a insegurança daquilo que eu posso, e aí não vou falar, isso eu não posso falar, aquilo eu não posso. Ou seja, realmente há umas situações em que às vezes não queremos compartilhar, mas assim, como igreja, nós estamos unidos como igreja, é para realmente falarmos uns com os outros e orarmos uns pelos outros. O problema é que muitas pessoas têm as suas inseguranças. E muitas vezes, infelizmente, às vezes pelas experiências que nós talvez já tivemos aí, já vemos e ouvimos muitas vezes. Mas que nós possamos estarmos uns com os outros, e diante da palavra de Deus, vivermos esta unidade, essa segurança uns com os outros. Amém? Diante de Deus. Como igreja, como nós podemos manifestar o reino de Deus nesse mundo? Pregando o evangelho. Amém? Sendo uma igreja unida. Pregando o evangelho, sendo uma igreja empática uns com os outros. Esse é um modelo aqui como igreja. Pregar o evangelho lá fora, mas nós nos preocupando com as situações circunstanciais dentro da igreja, ou seja, perda de tempo. Perda de tempo. Nós queremos pregarmos sobre o amor e a empatia também lá fora, e nos colocarmos no lugar dos outros lá fora, mas dentro da igreja nós temos essa dificuldade. Também é difícil. Que nós possamos pedir a Deus que nos dê força cada dia para que nós venhamos viver esse evangelho dia a dia. Amém? Nos colocando no lugar do outro, amando uns aos outros, vivendo esta unidade, sem nos preocuparmos o que eu faço, o que o outro faz. O que nós temos que desempenhar é unicamente, exclusivamente, propagar o reino de Deus. Nós viemos à casa de Deus, você está aqui hoje para glorificar e exaltar o nome de Deus. Eu estou aqui hoje para exaltar e glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui com um único propósito. Um único propósito. Todos nós. O único propósito que nós estamos aqui é para louvar e bendizer o nome de Deus, que é digno de toda honra e glória. Amém? Não há nenhum outro propósito a não ser isso. Que nós possamos colocar isso no nosso coração dia a dia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Pedir a Deus nessa noite, Senhor, peça ao Senhor nessa noite, Pai, que nós como igreja possamos viver essa Tua palavra, um compromisso diante do Senhor, pregar o Seu evangelho, pregar as boas novas do reino, pregar a Tua palavra, a oportunidade que nós tivermos, a oportunidade que você tiver, fale do amor de Deus, fale da verdade de Deus, amém? Vamos falar, vamos pregar, amém? Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença, agradecemos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, por esta noite na Tua casa, Deus, por este momento. Pai,
Seja, Deus, com cada um que está aqui, Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos ver, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Vamos, ó Pai, pregar, ó Pai, o Teu reino, ó Pai, pregar, ó Pai, as boas novas do Senhor, Deus, ó Pai, a cada dia. Vemos como igreja, Senhor Deus, ó Pai, Deus, viver, ó Pai, Teu amor, viver, ó Pai, a Tua graça a cada instante, Senhor Deus. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor, ó Pai, toda desunião. Deus, que possamos, ó Pai, viver o Teu amor, Senhor Deus, ó Pai, em todo o tempo, Deus. Seja conosco, ó Pai, ajuda-nos a cada dia. Livra-nos, Pai, todos os males, ó Pai, que vêm sobre nós. Durante essa semana, Deus, cuida, Senhor, da Tua igreja. Que venhamos, ó Pai, nas oportunidades, momentos, ó Pai, quais estivermos ali, Senhor Deus, com pessoas, Deus, ó Pai, próximas, possamos falar do Teu Evangelho, falar da Tua palavra, Senhor Deus. Seja conosco, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos encoraje a cada dia, Senhor Deus, a sermos, ó Pai, ministro, ó Pai, do Teu Evangelho, Senhor Deus. Oramos a Ti, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, Deus, venha sobre nós, que vamos viver, ó Pai, a Tua unidade, Senhor, a cada dia, Deus. Sermos, ó Pai, sempre, Deus, ó Pai, os promulgadores, ó Pai, pregadores, ó Pai, do Teu reino, como igreja, como corpo de Cristo. Nós oramos a Ti, Deus, e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.